O Copom aumentou a taxa Selic de 5,25 para 6,25. A decisão foi anunciada agora há pouco, depois da 5ª reunião do Comitê de Política Monetária. Quem tem as informações para a gente é a repórter Selma Dias. Oi, Selma, boa noite para você. Oi, Roberto, Catiúcia, boa noite a vocês, a todos. Pois é, 1 ponto percentual de aumento, com a Selic saindo de 5,25% para 6,25% ao ano. É um reajuste que já era esperado, porque a Selic é um mecanismo usado pelo governo para conter a inflação e a gente sabe que o índice vem subindo nos últimos meses e pressionando o orçamento das famílias. Essa mudança, ela afeta a economia de maneira geral, porque a Selic serve como taxa de referência para todas as outras taxas que são praticadas no mercado. E aí, quando a gente tem os juros mais altos, o crédito fica também mais caro. E aí, por exemplo, a gente tem os empréstimos bancários e os rotativos, por exemplo, do cartão de crédito, começam também a ficar mais caros acompanhando esse movimento. Por outro lado, os investimentos em renda fixa começam a ficar mais atrativos porque a remuneração acompanha também essa alta dos juros. Traçando aqui um breve histórico, em agosto do ano passado, a Selic chegou a 2%, foi o menor patamar da história e de março para cá vem apresentando aí um ciclo de alta, hoje com o 5º aumento consecutivo. A previsão feita pelo mercado é que até o fim do ano a Selic feche em 8,35%. Catiúcia, com você. Muito obrigada, Selma. E o nosso comentarista de Política e Economia, professor Ricardo Caldas, já está aqui para comentar essa decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central, Copom, de aumentar mais uma vez, pela 5ª vez seguida, a taxa básica de juros. Isso era esperado esse movimento de alta, né, professor? Sim, boa noite, Catiúcia, boa noite a todos que estão nos assistindo. Já era esperado, o mercado apenas não sabia qual seria o valor, se seria 1%, 1,25% ou menos 0,75%, mas aqui nós já tínhamos dado essa dica que seria em torno de 1% mesmo. O Copom tem mantido esse padrão de aumentos de 1%, não, o próprio presidente do Banco Central deu a entender que não gostaria de ver um aumento muito súbito para 1,2% ou 1,5% de uma vez só, então está sendo um aumento gradual. Agora, isso que é importante, isso reflete a alta do IPCA de julho e agosto, mostrando que a inflação está muito resistente, né? Ela está mostrando mais resistência do que se esperava e, com isso, o Copom, que é o órgão, vamos dizer assim, monetário encarregado de lidar com a inflação do ponto de vista de taxas de juros, da taxa Selic, que, como o vídeo colocou muito bem, é a referência para toda a economia, ele acaba tendo que se posicionar e aumentando a taxa de juros, e a expectativa do mercado é que esses aumentos continue. Porque essa taxa de juros é que ajuda a controlar. Esse é o mecanismo direto para tentar ajudar a inflação a cair, né, professor? Perfeitamente. Qual é a ideia? Quando você tem uma taxa de juros mais elevada, isso desincentiva as pessoas a fazerem compras financiadas, tanto de eletrodomésticos quanto de carro, veículos, motos, né, tudo isso. Então, ele dá é como se fosse uma ligeira puxada no freio de mão do carro em apenas um nível, não o freio completo. Então, a ideia é essa, dar uma pequena freada na economia e desestimular um pouco o consumo. Isso vale também para empréstimos pessoais, uma vez que desincentiva, e também desincentiva, evidentemente, o uso do cartão de crédito. Então, os efeitos, como foi muito bem colocado, desse aumento da taxa Selic é para toda a economia. Então, é como se fosse uma luz amarela que está acendendo ali. Impacto para todo mundo, né, exatamente, para todo mundo pensar 2 vezes antes de fazer o seu gasto, especialmente se for um gasto que a pessoa não possua na sua conta, que dependa de financiamento, como esse que a gente mencionou, cartão, empréstimo pessoal ou financiamento de veículos. Professor, obrigada e a gente se encontra amanhã de novo. Até lá.